Boa noite. O Realidade em Pauta de hoje vai falar sobre a Lei de Cotas, que foi regulamentada em 2012 e tem o objetivo de garantir que todas as pessoas tenham as mesmas oportunidades. Essas leis representam uma forma de democratizar o acesso à educação a todos os brasileiros. A intenção é boa, mas tem muita gente, inclusive entre a população negra, que discorda desse benefício por acreditar que, na verdade, o sistema representaria uma forma de reforçar a discriminação racial. Por isso, nesta reportagem, você vai saber como funciona a lei de cotas e se, na prática, ela tem atingido os objetivos para os quais foi instituída. As cotas foram regulamentadas em 2012, mas ainda hoje dividem opiniões nas ruas. Porque eu acho que a capacidade, ela independe da cor, do gênero. Porque eu acho que se você criar cotas apenas para uma etnia, para uma pessoa de uma raça específica, você acaba alimentando a discriminação. Não é questão de cor, não é questão de desigualdade social, de ser negro ou não. A questão é proporcionar a democratização através disso. Eu diria que a gente pode estar em qualquer lugar, sabe? E, tipo, eu faço engenharia, eu sou geralmente a única pessoa negra da minha sala, eu geralmente sou a única mulher negra, assim, desde sempre. A Gabriela ingressou em uma faculdade pública através das cotas para negros. Ela acredita que muitas pessoas ainda precisam se conscientizar quanto à importância da reserva de vagas para negros, pardos e indígenas. Eu acho que tem uma coisa muito forte no sistema de não querer que a cota exista, sabe? Ela foi criada por um esforço muito grande do movimento negro, só que, ao mesmo tempo, muitas pessoas brancas, que são quem estão na maior parte dos governos, quem fazem as leis e etc., elas veem a cota de maneira negativa. Por quê? Porque, de certa forma, eles veem como se a gente estivesse tirando alguma coisa deles. Então, com isso, se proporciona que estudantes PPI, que são os chamados pretos, pardos e indígenas, possam ter uma cota das vagas que são oferecidas, reservadas para eles. Mas isso significa que eles precisam ir bem no exame do Enem, porque assim eles vão concorrer a essa parte das vagas. Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o percentual de pretos e pardos que concluíram a graduação cresceu de 2,2% em 2000 para 9,3% em 2017. Apesar do crescimento, ainda não alcançaram o índice de brancos que têm um diploma, que é de 22%. Não é a única forma de reparação possível, o governo poderia fazer mais, mas é a forma que o movimento negro lutou para ter uma remediação assim mais rápida, sabe? Hoje, com a ampliação dessa modalidade de acesso, nós estamos verificando uma diversificação muito positiva dentro da universidade. Quer dizer, nós passamos a ter alunos que vêm de outros estados que não apenas de São Paulo, porque eles têm a oportunidade de fazer o exame do Enem na sua cidade, lá no interior do Nordeste, e depois conseguir uma boa nota e vir estudar em São Paulo. Esta é a Letícia, que sonha em ser professora. Ela é aluna de filosofia e entrou na universidade através das cotas sociais. Nesta modalidade de reserva de vagas, o estudante tem que provar que a renda da família é de menos de um salário mínimo e meio. Eu acho que é tentar inserir pessoas que são deixadas de lado por simplesmente elas serem quem elas são. Então, o que muitas vezes as pessoas não entendem é achar que a cota é garantir vaga para quem não está preparado. É um grande erro pensar nisso. Na verdade, quem consegue ingressar pela cota é alguém que vai demonstrar ter se superado na sua qualificação pessoal, profissional, para poder ingressar na universidade. Além de lutar para que pessoas de baixa renda tenham acesso a uma educação de qualidade, a Letícia também luta para que mais negros tenham acesso às universidades públicas. Sobre questões raciais, eu acho que podia fazer muito mais. Conscientização nas escolas, do porquê que isso é necessário,
Por isso que tem muita gente que é contra, inclusive tem pessoas negras que também é contra, mas não sabe o porquê disso, as questões históricas. Na verdade, não há como negar que a base da formação da sociedade brasileira está muito ligada ao tempo da escravatura. Então, você tem uma dívida histórica, sim, que a sociedade precisa pagar com aquele período em que o negro africano era trazido para o Brasil e aqui escravizado para executar as atividades em favor de quem comprava esse trabalhador escravo. Mas por quanto tempo as cotas ainda vão ser necessárias para garantir democratização de educação? Os filhos desses estudantes de hoje vão estar certamente daqui a 20 anos num Brasil muito diferente daquele de hoje e daquele que existia há 20 anos atrás. Então, quer dizer, é um processo longo, é um processo muito importante, mas nós estamos caminhando no rumo certo. Bom, e aqui dentro do estúdio eu tenho o prazer de receber de novo o jornalista, estudioso da questão racial, Carlos Medeiros. O Carlos que é também mestre em Ciências Sociais e está desenvolvendo agora o doutorado na área de História Comparada, né, Carlos? Exato. Esse assunto sobre lei de cotas é um assunto que divide o Brasil. E não divide só entre negros e brancos, mas entre a própria população negra, essa questão ainda tem algumas coisas que não são bem aceitas ou bem explicadas. A lei de cotas, ela é um benefício, um privilégio para negros? Não. Na verdade, ela tenta corrigir uma distorção. O que ela procura fazer é oferecer igualdade de oportunidade. A igualdade no início da corrida. Então, vamos imaginar uma competição com dois corredores, um corredor amarrado e um corredor solto. Evidentemente, o solto ganha sempre. Até o momento em que uma parte da plateia dessa competição percebe que há uma injustiça em curso, pressiona os organizadores, eles cortam as amarras desse corredor, que, no entanto, continua perdendo, porque ele tem a musculatura atrofiada, ele não tem treinamento. Vamos imaginar que fosse uma corrida de 100 metros, em que os corredores são muito fortes e treinam exaustivamente, principalmente a largada, porque a largada pode determinar a vitória ou a derrota. Esse corredor não tem treinamento. Então, uma parte da plateia percebe que continua havendo uma injustiça, volta a pressionar os organizadores para que eles deem um tratamento especial a esse corredor, que está perdendo não por um problema dele, por uma falta de determinação, ele está perdendo por causa dos organizadores. E esse tratamento diferenciado pode ser a contratação de um personal trainer, o fornecimento de suplementos vitamínicos por algum tempo, para garantir não que esse corredor ganhe, mas que ele possa ganhar. Aí uma parte da plateia protesta. Peraí, mas isso é discriminação? Sim, discriminação positiva, que é um sinônimo de ação afirmativa. Discriminação não para estabelecer privilégios, mas para garantir a igualdade de oportunidade. Agora, e também é importante ressaltar, Carlos, que a lei de cotas ela não é destinada com exclusividade para os negros, ou é? Não. Você tem, por exemplo, no caso do Rio de Janeiro, aliás, a primeira política de ação afirmativa foi adotada por uma lei da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro em relação às universidades públicas do Estado, a UERJ e a Universidade Estadual do Norte Fluminense. E ela é voltada, da mesma forma que depois seria a medida em nível nacional, principalmente para alunos de escola pública, candidatos oriundos de escola pública, 50% para esses candidatos, que incluem negros e brancos. Dentro desses 50%, um recorte para negros. No caso do Rio de Janeiro, ainda há também para filhos de policiais, para outros grupos. Então, eu digo sempre que se eu fosse um pai branco, pobre, desejoso de matricular meu filho numa universidade pública de qualidade, eu agradeceria ao movimento negro porque ele propiciou. Foi graças a essa discussão que se começou a adotar essa política também para pobres. Claro. No Brasil existe uma discussão muito profunda, ainda hoje, com críticas a respeito daquela frase que é célebre, né? Nós temos uma dívida histórica com os negros. Essa dívida histórica,
ela existe? Ela existe em que sentido? Grande parte dos problemas que os negros enfrentam hoje na sociedade brasileira provém da escravidão, dessa situação de profunda desigualdade que se viveu até maio de 1888 e que continuou a partir do dia 14, na medida em que essas pessoas não tiveram uma inserção no mercado de trabalho, elas não tinham educação, instrução para poder competir com igualdade. E deixa eu interromper você, porque nesse ponto é importante também, porque há uma discussão muito forte em todos os países, eu diria, mas a gente vai focar aqui no Brasil, a questão da meritocracia. Então, a gente diz assim, a escravidão foi abolida, e aí quem quis foi estudar, quem não quis ficou do jeito que estava. Foi isso que aconteceu? Claro que não. Havia essa oportunidade? Claro que não. Eu me lembro que assisti a uma atividade no Supremo em que um historiador paulista, branco, apresentou um argumento bastante interessante. Ele disse o seguinte, que o ingresso na universidade, né, não se baseia no mérito necessariamente, mas na capacidade de investimento dos pais. E isso é uma diferença fundamental. Você ter estudado numa escola de qualidade garante uma possibilidade que o outro não teve. Uma escola pública, a gente sabendo do estado da maioria das escolas públicas pelo Brasil, com as exceções dos colégios de aplicação, no Rio de Janeiro do Pedro II, dos colégios militares, que a meu ver, até que teriam que ser excluídos desse tipo de medida, mas os negros em geral, os pobres de maneira mais geral, não têm o acesso a uma educação de qualidade. Isso vai ser todo o peso para o vestibular. No vestibular, na verdade, é uma prova cujo objetivo é medir a capacidade de fazer vestibular. A gente vê, por exemplo, que hoje reitores de universidades confessam que se fossem submetidos ao vestibular hoje, não passariam. Ele não serve absolutamente para nada, a não ser para fazer aquela classificação. Então, já mostra aí uma divisão importante. E aí você estava falando, eu te interrompi com essa pergunta, você ia dizendo o processo. Então, a gente teve a abolição da escravatura em 1888, mas como é que ficou a vida do negro depois disso? Não houve nenhum tipo de investimento nessa população, que além de tudo, especialmente nos estados do Sul, e o Sul, quando eu estava no primário, no ginásio antigo, a região sul compreendia de São Paulo para baixo, de São Paulo para o sul. Houve essa presença maciça de imigrantes europeus que foram trazidos com o objetivo de branquear a sociedade brasileira e aos quais se ofereceram condições muito melhores do que aquelas que se ofereciam. Aliás, não se oferecia nada para os negros, esses imigrantes receberam terras, receberam sementes, receberam implementos agrícolas para poder trabalhar, coisa que os negros não receberam. Então, é uma competição bastante desigual. Além das cotas raciais e sociais, também existem reservas de emprego para pessoas deficientes. Com a garantia, essa parcela da população tem mais oportunidades de garantir o próprio sustento e o sustento da família, como você acompanha agora. Zumbi, Dandara e Marielle, na luta por justiça somos todos companheiros. A luta dos negros é constante. Hoje, por exemplo, acorrentados, eles buscam mais representatividade nos órgãos públicos. O grupo espera a regulamentação de uma lei que, entre outras medidas, prevê pontuação diferenciada para negros e indígenas em concursos para cargos de Estado. Se você chega hoje numa repartição pública, seja ela qual for, você vai ver nitidamente que ele é majoritariamente ocupado por homens brancos, né? Existe uma defasagem entre mulheres ocupando cargos importantes nesses espaços e negros muito mais. Então, a nossa luta é que para que eu chegue num espaço público, eu me sinta representado por quem vai me atender, quem está com a minha demanda, para que eu sinta que ao chegar lá eu vou ser atendido da melhor forma. O Lucas explica que o grupo pede equidade e não igualdade. Equidade, né? É diferente de igualdade. Equidade é você dar oportunidades diferentes para a medida da diferença de cada um. Então,
a gente luta por isso porque a gente entende que o Brasil, economicamente, socialmente, vai ser uma potência quando as pessoas brancas e negras tiverem as mesmas oportunidades, exatamente. Eu espero que daqui a muitos anos a gente não tenha essa necessidade de gritar para que a nossa voz seja ouvida, para que a gente não tenha que fazer atos radicais, para que a gente tenha visibilidade, para que a gente tenha espaço na sociedade. Um outro grupo que também espera a inclusão e equidade nas oportunidades de trabalho são os deficientes. A lei determina que empresas que tenham 100 funcionários ou mais incluam de 2 a 5% dos cargos para pessoas portadoras de deficiência. Este é o caso da Elisa, que é deficiente intelectual. Eu arrumo as mesas aqui, aí olha a validade, né? E atendo o balcão, né? Atendo os cooperados. Limitações? Que é isso? Fiz tecnólogo em marketing, aí 2 anos que eu fiz ele, aí eu já sou formada em marketing. A gente tem capacidade, é só a gente querer. Mesmo que você acha eu tenho limitações, mas assim, você não pode olhar para essas limitações, você tem que seguir em frente. No último censo demográfico, que aconteceu em 2010, 45 milhões e 600 mil pessoas declararam ter pelo menos um tipo de deficiência, seja auditiva, motora ou intelectual. Isso equivale a 23,9% da população brasileira. Essa força de vontade, porque ela acaba mostrando pra gente que com querer, com força de vontade, acaba ultrapassando os obstáculos, né? Que tudo é possível. E muitas das vezes a gente coloca obstáculos e a gente se anima vendo que ela não. Dados do Ministério Público do Trabalho mostram que a administração pública foi o setor que menos cumpriu o preenchimento da reserva de vagas no ano passado. Apenas 11% das oportunidades foram ocupadas, o que, na prática, são 2.300 vagas, de um total de 21.800 funções. 2 coisas podem acontecer. Uma primeira é a empresa ser autuada pelo Ministério do Trabalho, pela fiscalização trabalhista, em razão do descumprimento da cota. Então é uma multa que o Ministério do Trabalho impõe à empresa. Mas há uma segunda situação que também é muito frequente, que é o Ministério Público do Trabalho abrir uma investigação diante de uma denúncia de que a empresa não cumpre a cota, para que a empresa busque regularizar essa sua situação. E se ainda assim não for o bastante para que a lei sobre cotas seja cumprida, o advogado explica o que o Ministério Público pode fazer. Agora, se nem assim for possível resolver a situação, o Ministério Público pode ajuizar uma ação judicial na Justiça do Trabalho para buscar obter uma sentença do juiz condenando a empresa a uma obrigação de fazer, qual seja, de admitir essas pessoas e preencher as cotas obrigatórias. Inclusão é assegurar que todas as pessoas, independentemente de cor, raça ou condição social, tenham oportunidade. A gente tem que viver no hoje, mas já tem que pensar o futuro. E ir conquistando cada degrauzinho, aí você tem que ver assim, isso é pro meu futuro. Eu tô lá, tô chegando ao topo. E aqui dentro do estúdio eu continuo a conversa com o Carlos Medeiros. O Carlos é jornalista, é mestre em Ciências Sociais e Jurídicas e está concluindo o doutorado em História Comparada. Carlos, a gente já falou no primeiro bloco um pouco mais sobre cotas que não são só para negros, e a gente teve nessa parte da reportagem um exemplo muito interessante que mostra as cotas aplicadas para pessoas com deficiência. Mas aquela premissa da igualdade de oportunidades é a mesma. É a mesma. Exato. Isso você vê pelo mundo afora. Essas categorias que são beneficiadas por essas medidas variam de uma sociedade para outra. Então, no caso da Índia,
Isso se aplica aos intocáveis, aos Dalits, aos membros de castas catalogadas, segundo a Constituição indiana. Na Malásia, na década de 50, isso se voltava a incluir os malaios, propriamente ditos, a etnia Bumiputra, que é a etnia numericamente predominante, numa economia que era dominada por indianos e chineses. Em Israel, em relação aos árabes israelenses, aos felachas, que são os judeus etíopes que emigraram na década de 80, na França, em relação às mulheres, a Loi de la Parité, que reserva 50% das vagas para mulheres no serviço público. No Canadá são 4 categorias, nos Estados Unidos são 9 categorias que variam de uma região para outra, incluindo os latinos, que como os brasileiros normalmente costumam ser classificados lá. Então você tem isso em diversas sociedades voltadas para questões específicas de cada uma delas. A sociedade hoje, ela está mais aberta a entender esse tipo de ação, Carlos? Sem dúvida, sem dúvida. Eu digo que a partir da década de 1970, com o que eu chamo de movimento negro contemporâneo, alguns chamam movimento da década de 70, esse movimento começou a criar construir uma rede de alianças com setores da academia, da mídia, dos partidos políticos, dos sindicatos que, numa visão de um marxismo retrógrado, costumavam achar que a mera discussão da questão de raça iria dividir a classe trabalhadora. E hoje a gente vê como essas centrais sindicais, todo mundo está se envolvendo nessa discussão. E eu digo mais, que em função dessa política, essa política obrigou setores da sociedade a discutir uma questão que eles normalmente não gostariam de discutir. E hoje nós vemos todo dia nos jornais, eu moro no Rio de Janeiro, praticamente o único jornal é o Globo, que eu leio diariamente, todo dia você vê alguma menção. São entrevistas, são artigos, os cadernos de moda agora apresentando modelos negros, inclusive nas capas. Isso é uma coisa bastante recente. E eu atribuo isso a essas políticas. A gente, quando fala sobre acesso à educação, que talvez seja o primordial aqui, né? Porque a educação ela consegue dar essa equalização também na disputa por uma vaga, na disputa por uma situação econômica que vai ser melhor, e aí vale para negros, vale para pessoas com deficiência, vale para os indígenas, para mulheres também, para as comunidades de origem mais pobre. Quer dizer, a educação aparentemente é aquela linha que vai conseguir colocar todo mundo no mesmo patamar. Mas a gente ainda enfrenta sérios problemas com a própria educação, porque tenho, a meu ver, que a situação da lei de cotas, ela não se basta em si quando você continua tendo uma educação precária, que você vai garantir que o aluno pobre consiga o acesso à universidade, mas a qualidade do ensino para esse aluno pobre continua sendo pior do que aquele que tem dinheiro. Eu costumo dizer o seguinte, é uma visão errada que se tem desse tipo de política, que aparece nas críticas. Mas isso não resolve o problema da educação, isso não resolve o problema do racismo. E eu costumo dizer que se as políticas de ação afirmativa resolvessem o problema da educação ou resolvessem o problema do racismo, seria algo muito estranho, como você tomar uma vacina contra a varíola e ficar imunizado contra a gripe. Porque o objetivo dela não é solucionar o problema da educação, nem tampouco acabar com o racismo, embora ela possa contribuir para isso. É proporcionar igualdade de oportunidades. Isso significa que ela deve ser acompanhada, se a gente quer resolver esses problemas, ela deve ser acompanhada de medidas universalistas. Então você tem que ter medidas específicas. É o caso das mulheres, por exemplo, é muito claro. Existe uma série de medidas em relação a mulheres, inclusive a cota dos partidos, de 30% nos partidos, que eles arranjam várias formas de driblar isso. Então, essas medidas específicas são necessárias, mas elas devem ser acompanhadas de medidas universais. Então, temos que melhorar a educação de uma maneira geral. Mas, mesmo se melhorarmos a educação, continuará havendo preconceito. Continuará havendo... um estudo que foi publicado recentemente mostra que, no Brasil, se reflete uma situação que já tinha sido mostrada para os Estados Unidos. A diferença do professor. Então, um aluno negro, se o professor é branco e se o professor é negro. Se o professor é negro, ele tende a ter melhores notas. Talvez porque se identifique com o professor, por ser mais bem tratado, por ser
visto de uma outra maneira. Existe aquela coisa de o professor olhar o aluno negro e achar que dali não vai sair nada, não adianta eu investir nele, né? Então, esse tipo de coisa está todo presente também, mesmo que você dê uma educação de qualidade para todo mundo. Carlos, eu agradeço muito, mais uma vez, pela sua companhia com a gente. Foi extraordinário receber você aqui hoje. Muito obrigado. E a você de casa, muito obrigado também. O Realidade em Pauta fica por aqui hoje, mas como você sabe, a gente volta e, além disso, tem o nosso site com essa discussão de hoje e todas as outras que você encontra lá. novotempo.com/jornalismo. Desejo a você uma boa noite e até o próximo programa.